Então, quando a gente fala de nutrição, né, é a questão relacionada a esse termo, né, é o fato de eu levar nutrientes presentes nos alimentos que vão gerar ou energia ou nutrientes importantes para que o metabolismo ele siga acontecendo, né? E aí a gente não ingere somente nutrientes que vão gerar energia, mas também a gente ingere substâncias que também podem ser não nutrientes que vão interferir e interagir com o nosso corpo de formas diferenciadas, né? Já o papel da alimentação, né, nesse quadro aí, quando a gente fala de alimentação, é o outro lado da nutrição, né? Que é esse ato de comer, que é esse ato voluntário, né? Baseado muito nas nossas escolhas, baseado muito na nossa história, na nossa cultura alimentar, né? Então, o que a gente considera muitas das vezes alimento aqui no Brasil, em outros lugares, de repente não é. E nesses outros lugares também, muitas das vezes o que é considerado alimento, aqui no Brasil não é considerado, né? E aí hoje a gente está nesse embate aí dos gafanhotos, né? Que entra ou não entra no Brasil, né? Imagina que se fosse na China, os chineses estariam batendo palma, né? E aí seria fonte nutritiva para eles e fonte de alimento, né? Porque tem esse hábito, é uma iguaria chinesa, gafanhoto no espetinho. É, Mas pra... Oi? deve ser no- Não entendi. deve ser nojento. Exatamente, né? Então, quando a gente fala de alimentação, é meio que isso, né? É o que é considerado alimento aqui pra gente, né? Culturalmente, tem um simbolismo, tem toda uma questão histórica, né? Para outros povos, esse significado ele não existe, tá? Então, é um ato que é construído, né? Então, vide aí a mãe aí mostrando para a criança, né, como é que faz para mastigar ou comer uma maçã, né? Para a criança aquilo ali é um objeto, de repente ela vai levar até a boca involuntariamente, né? Mas a mãe, né, os pais, à medida que vai introduzindo os alimentos para aquela criança, ela entende aquilo ali como algo saboroso, gostoso, que gera sensações, né, nela, mas ela não sabe que aquela bolinha verde ali que ela está mastigando é um alimento, né? Ela sabe que quando ela coloca na boca é algo que gera um prazer, é docinho, é azedinho, né? Tem um sabor bom, tem um sabor ruim, né? E aí para cada um as sensações do alimento são diferentes, né? Diferente da nutrição, né? Que é essa ação de levar nutrientes importantes para o nosso corpo, né? Então, de um lado, a maçã é um alimento que se baseia nas nossas escolhas e na nossa história, e no outro lado, falando da nutrição relacionada à maçã, é onde a gente tem aí os nutrientes, né? Os açúcares, as gorduras, as proteínas que geram energia, e aí o corpo ele assimila tudo isso, né? Através da absorção e da digestão desses nutrientes aí, tá? Quando a gente fala da questão alimentar e nutricional, essa questão ela situa também num campo que a gente chama de direito humano à alimentação adequada, que é o quê? Né? Que é o direito de todo ser humano, né, ter uma alimentação segura e adequada de forma constante e contínua, tá? E aí, esse direito ele perfaz, né? A gente tem informações sobre o efeito que a alimentação tem sobre
o corpo humano, né? Então, todas essas informações relacionadas a esses efeitos, né? Que gordura, de repente, em excesso, gera entupimento de artérias, né? Gera alterações sanguíneas, que excesso de açúcares de consumo continuado geram outras doenças, que se eu não me alimentar com nutrientes específicos, né, eu vou ter também deficiência desses nutrientes, tá? Então, todas essas informações a respeito da alimentação e do acesso contínuo a esses alimentos, né, também são levadas em consideração esse direito humano à alimentação adequada. Tá. E aí o direito humano à alimentação adequada diz o seguinte, né? Todos nascemos com direito humano à alimentação saudável, fácil de ser conseguida, de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente, tá? Então a principal visão desse direito humano à alimentação adequada diz aí a respeito disso, né? Qualidade, quantidade suficiente, de modo permanente e de fácil acesso, tá? Então, a gente vê aí vários programas de distribuição de renda, vários programas de governo ou de Estado que tem essa função aí justamente por conta de existir uma legislação e toda uma proteção a esse direito humano, né? E aí vai de encontro a um termo que a gente também chama de segurança alimentar, né? Que é a capacidade de eu fornecer alimentos que não gerem doenças e que tem essa capacidade de do indivíduo exercer sua cidadania de forma plena. E aí o direito à alimentação, que é o DHAA, ele é composto de duas partes, né? Então toda pessoa tem o direito de estar livre de fome e de má nutrição, né? Então, se eu tenho alimento sendo oferecido de forma permanente e de fácil acesso, né? Essa pessoa tem que estar livre da fome e da má nutrição, né? Eu costumo falar que fome é um termo de difícil compreensão para mim e para muitas pessoas, né? Porque o que a gente chama muitas vezes de fome, né? É uma necessidade imediata de consumir alimentos e energia, né? Que é quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, né? Mas o sentido mais pleno da palavra fome, né? A gente pode entender, né? Como não ter o alimento, né? Porque o que acontece muitas das vezes, né? Na nossa casa, na nossa família, são situações onde eu tenho algum tipo de privação momentânea, né? Mas o sentido mais pleno da palavra fome é não ter mesmo, né? Você pensar que você não vai conseguir ter acesso a esse alimento por N fatores, né? Pode ser financeiro, pode ser de situação de guerra, pode ser situação de localização geográfica, e aí são N os fatores que influenciam nisso, tá? E aí o segundo toda pessoa tem o direito a uma alimentação adequada, tá? Além de eu ter acesso e estar livre da fome e da má nutrição, eu preciso ter uma alimentação adequada, né? E aí eu costumo falar que a nossa missão como profissionais da área da alimentação, ela é muito grandiosa, né? Por conta da gente ter essa missão aí de garantir o direito à alimentação saudável à população, né? Além
de livrar as pessoas da fome e da má nutrição, né? Que muitas das vezes a gente, como eu falei, a gente não entende o que, que é isso, né? Mas é uma busca que a gente profissionalmente a gente precisa ter e ter ciência de que essas coisas ainda acontecem no nosso país, né? E de repente não podem, não são tão próximas da gente, né? Mas acontecem sim, isso é um fato. É, e aí, eu meio que adiantei nessa parte, né? Quando fala do direito à alimentação adequada, que é a questão da garantia do direito humano à alimentação adequada, né? É necessário que a gente garanta o que, né? Segurança alimentar, né? Que é esse termo que eu apresentei anteriormente e que também está extremamente ligada à garantia da soberania alimentar, tá? Então, o que, que se trata essa questão dessa soberania alimentar? É um termo que se relaciona a eu produzir os alimentos que fazem sentido para minha cultura, produzir os alimentos, né, que eu tenho facilidade de encontrar onde eu resido, onde eu moro, onde eu estou localizado, na verdade é um plano nacional de produção de alimentos que fazem parte daquela região, daquele país, tá? Então acho que no próximo slide tem uma definição um pouco melhor, né? Que é: cada nação tem o direito de decidir a política que vai adotar para garantir uma alimentação segura e nutritiva à sua população, respeitando a sua diversidade produtiva e cultural, né? Então, quando a gente fala dessa questão da diversidade produtiva, aqui no Brasil, o que, que dá aqui no Brasil em maior quantidade? No Brasil tem esse e aqueles alimentos, né? Aqui temos a grande boa sorte, né, de ser um país que tem uma alimentação muito vasta e muito plural, né, no sentido de que a gente encontra aqui no Brasil uma variedade de alimentos assim muito grande, né, e muito rica, né. Mas mesmo assim a gente tem, por exemplo, commodities, né, e alimentos que não fazem parte da nossa cultura alimentar. Por exemplo, aqui no Brasil a gente produz muito soja, né? A produção de soja é uma das maiores do mundo. Se eu não me engano, o Brasil é segundo ou terceiro maior produtor de soja no mundo. A gente come soja diariamente, né? Não vejo nenhuma família falando: vou ao mercado comprar soja porque acabou a soja. Isso não existe, né? Mas soja é um produto matriz para produção de muitos outros alimentos e outras necessidades, né? Por exemplo, produção de óleo de soja, produção de hoje fala-se muito nos derivados da soja, né? Que é o leite de soja, né? Que são os substitutos ao consumo do leite humano não, ao leite de vaca, né? Por conta de questões que variam, né? Desde pessoas que são vegetarianas a pessoas que têm algum tipo de alergia alimentar ou doenças relacionadas à, à proteína do soro do leite ou alergia à lactose, né? Então, as pessoas têm uma necessidade de consumir soja de forma frequente, né? Através do produto e dos seus derivados. Mas mesmo assim a gente produz soja, é uma demanda, se a gente olhar assim, é pequena em relação a alimentos, né? Mas a gente mesmo assim produz muita soja, né? E isso faz parte da questão da soberania alimentar. Muitas das vezes não é para consumo direto, mas
esses alimentos eles são produzidos em larga escala por uma necessidade global daquele país ou local. Então, quando a gente fala dessa soberania alimentar, é isso. Né? Todas as nações têm o direito de definir, né, o que vai produzir, como e quando produzir e o que vão consumir, né? Então, aqui no Brasil existem políticas relacionadas a esses três fatores, né? O que vai ser produzido em maior escala, né? Se eu vou dar subsídio, vou ajudar o pequeno produtor ou o grande produtor a, a colocar e fazer gerar consumo, né? Como e quando produzir, quais as estações, qual o local, qual o período, né? Qual a região e o que vai ser consumido, né? Hoje não se tem a necessidade de fazer esse último planejamento aqui, né? Porque as estatísticas, os dados hoje já geram tanta informação que esse último planejamento um pouco é alterado, né? E aí, reforçando ainda mais a questão da soberania alimentar, né? Que é essencial, né, para garantir o direito humano à alimentação adequada, né? A todos os habitantes daquele território, daquele local. Então, teve algumas situações, né, que a gente pode colocar aí, a questão da soja, tem a questão da cana-de-açúcar também, né, que o Brasil produz muito cana-de-açúcar, né? E aí a gente se pergunta, pô, a gente consome tanto açúcar assim frente à produção de cana-de-açúcar que temos? Não, né? E aí é a mesma história da soja, né? A gente produz muita cana-de-açúcar porque cana-de-açúcar é um material, é uma matéria-prima para produção de álcool, né? Então aí na década de 80, início da década de 80, a gente teve um incentivo à produção de álcool como combustível automotivo, né? E aí desde então a gente vem produzindo cada vez mais álcool à base de cana-de-açúcar. É para se alimentar? Não é, muitas das vezes, né? E aí, como a soja, né, a cana-de-açúcar, ela é matriz para a produção de muitas coisas, né, de variados produtos, né, que inclui aí, né, na nossa alimentação açúcar, o melado. Hoje a gente está tendo uma demanda muito grande por álcool em gel, né, por conta dessa pandemia, então faz sentido também produzir álcool a partir da cana, né, entre outras situações, né. E aí, certa vez eu tive contato, né, com uma história através de um livro, né, que eu li, que durante a década de 60, né, lá nos Estados Unidos, eles tiveram uma super safra, né, de espinafre, né? E aí eles ficaram se perguntando, poxa, o que, é que a gente vai fazer com tanto espinafre? A gente produziu demais e a gente não tem um mercado consumidor que vai absorver esse consumo imediato de espinafre, né? E aí, após essa super safra, foi lançado um desenho, não sei se você conhece ou os demais conhecem, né? Que é o desenho do Popeye, né? Que é um marinheiro que consumia espinafre para ficar forte, né? E até hoje a gente replica essa ideia, ah, não, você tem que comer o verdinho que você vai ficar forte, né? E nada mais é do que uma mensagem, né, que está sendo enviada, né, para a população, né, para aumentar o consumo, né? Porque muitas das vezes a gente tem aí a mídia, a televisão, né, os veículos de comunicação como mediadores dessas informações, né? E aí hoje, por exemplo, né, de repente a gente deva ficar se perguntando aí por que aquela emissora de televisão ela faz aquele comercial falando sobre a produção
o incentivo ao agronegócio, né? É agrotech, é tudo, né? E aí é justamente para incentivar o consumo e explicar para a população, ó, temos isso e isso tá sendo informado, né, para que vocês dêem uma atenção específica para isso e valorizem esses alimentos que a gente está produzindo, né, de forma bem sutil, né. E aí é igual aquela propaganda que a gente via muito durante o programa do Silvio Santos, né, que aparecia lá o logo de uma marca, né, rapidamente, né, eu não preciso estar aqui falando, né, mas fica na nossa mente, né, determinadas imagens, disposições que a gente tem, e acaba que fica ali. A gente vai começar a falar aqui sobre as leis da alimentação, né, então essas leis da alimentação, elas foram elaboradas, né, por um médico argentino chamado Pedro Escudeiro, né, na década de 30, né, mais especificamente em 1937, que introduziu o estudo da alimentação e da nutrição nas escolas de medicina, né? Então ele foi um dos fundadores, né, do curso de nutrição e de dietistas na Argentina e foi um dos pioneiros nessa prática também aqui na América Latina, tá? E aí ele elaborou, né, as leis da alimentação a todos os profissionais da área da saúde, né, que coordenavam as equipes, né? E aí são 4 essas leis, né? Então, vou apresentar elas de forma individual para vocês, tá? Então, a primeira lei é a lei da quantidade. O que fala essa lei? A quantidade ela deve ser suficiente para cobrir as exigências calóricas do organismo, mantendo o peso normal e o equilíbrio corporal. As calorias que ingerimos devem ser suficientes para permitir o cumprimento das atividades de uma pessoa, tá? Então, quando a gente pensa em nutrição, em alimentação, primeiro a gente tem que levar em consideração a quantidade, né, de alimentos ou de nutrientes, né, que vai muito de encontro com um tema que a gente fala de necessidade nutricional, né? E aí essa quantidade ela deve ser igual à minha necessidade para um indivíduo, né? E aí senão a gente não consegue manter esse peso normal e esse equilíbrio corporal, né? Porque, ora, a gente pode estar fornecendo alimento demais ou nutrientes demais, ou ora a gente pode estar oferecendo de menos, né? E gerando as deficiências. E aí, todas essas calorias, todos esses nutrientes, eles devem ser suficientes para manter o cumprimento dessas atividades de um indivíduo, né? Deve ser adequado, individualizado para cada pessoa, né? Então, sei lá, um indivíduo que só faz atividades relacionadas e que são atividades leves, a quantidade para essa pessoa é uma, né? Uma pessoa que tem atividades um pouco mais intensas, né? Relacionadas ao seu exercício físico ou relacionadas às atividades da vida diária são um pouco mais intensas, né? A quantidade deve ser outra, né? E assim vai, tá? A questão da qualidade, né? A qualidade, né? Ela fala o seguinte, né? Deve ser completa em sua composição para oferecer ao organismo todas as substâncias necessárias para o funcionamento. O cardápio completo inclui todos os nutrientes que devem ser ingeridos diariamente, né? Então, a gente fala aqui número de refeições, variedade e nutrientes essenciais, né? Então, quando a gente fala de qualidade, está muito relacionada ao que esse alimento tem,
né, na sua composição. Um alimento ele oferece muita gordura saturada, ele oferece pouca gordura saturada, né? Esse alimento, do ponto de vista microbiológico ou higiênico, garante esse acesso irrestrito ao alimento com essa qualidade também é uma das vertentes que fala essa lei, né? Então a qualidade ela vai muito em cima disso, né? Quais são os nutrientes que eu estou ofertando ali, né? Dentro dessa composição. E quanto mais completa são esses compostos presentes na alimentação, maior vai ser a qualidade dessa alimentação, tá? Tem a questão da harmonia, né? Que é, na verdade, a junção das leis da qualidade e quantidade, né? Então, a minha dieta ela deve ser variada, né? No ponto de vista da qualidade, né? Então, eu preciso, sei lá, ter um consumo adequado de carboidrato, de lipídio e de proteína, né? Variado, né, nesses nutrientes, mas tem que ter uma quantidade, né? Deve resguardar uma proporção entre si, né? Que é o que? Pô, eu preciso consumir carboidrato, lipídio, proteína de forma regular, beleza. Mas qual é a quantidade? Ah, pô, a quantidade eu preciso consumir do total dos alimentos que eu consumo diariamente, né? Devo ter uma oferta entre 55 e 65 só de carboidrato, que é esse CHO aqui. Ah, eu preciso também ter de 20 a 30% de lipídio. Pô, legal. Ah, eu preciso ter uma quantidade, né, entre 15 e 30% de proteína. Pô, bacana. Então, isso é harmonia, né? Que diz a respeito, né, da quantidade dos nutrientes que integram a alimentação devem guardar uma proporção entre si, né? Então, ela deve ser variada, que é a questão da qualidade, e deve ter uma quantidade, né, proporcional para cada, né? Então, essa recomendação aqui sobre a quantidade de carboidrato, lipídio e proteína, ela é um bom exemplo para isso, né? Onde eu tenho necessidade de cada nutriente e a quantidade específica de cada um deles, tá bom? E a última das leis é a lei da adequação, né? Então, a lei da adequação, ela fala sobre a finalidade da alimentação está subordinada à adequação ao organismo. O que significa isso? Quando a gente fala de quantidade e qualidade, ou até mesmo da harmonia, a gente tem que pensar assim, para quem, né? Essa quantidade, essa variação de nutrientes é para quem, né? E de que forma também eu vou fazer com que esse indivíduo ele consuma isso que eu estou prescrevendo ou isso que eu estou indicando para ele consumir, né? Porque a adequação ela pode perfazer ou pode transitar em vários campos, né? Então tem aí, né? A adequação está subordinada ao momento biológico da vida. Além disso, deve se adequar aos hábitos individuais, à situação socioeconômica da pessoa em relação ao seu sistema digestório, ao órgão e sistemas alterados por alguma enfermidade, né? Então, por exemplo, se eu falo de doença, né, de enfermidade, pô, a quantidade e a qualidade dos alimentos que eu ofereço para um indivíduo saudável
é a mesma que eu vou oferecer para um indivíduo diabético? Né? Não, né? Sei lá, um indivíduo que tem que é um idoso, né? Ele vai consumir, ele vai ter uma necessidade igual de um indivíduo jovem, ou de uma criança, ou de um adolescente? Também não. Se eu estou pensando em falar sobre alimentação adequada para uma criança, eu vou oferecer e ofertar os mesmos alimentos que é para um adulto, né? Pensando aí que é uma criança de 6 meses de idade. Não, né? Eu não vou dar, sei lá, bife, arroz e feijão para uma criança de 6 meses de idade, né? Eu vou dar uma comida, sei lá, pesada, né? Se a gente pensar em uma feijoada, um mocotó. Estou colocando exemplos bem extremos, tá, gente? Para uma criança de 6 meses, né? Jamais, né? Então, quando a gente pensa em nutrição adequada, ou pensa na questão da adequação, é para quem eu estou ofertando esses alimentos, né? Sei lá, um outro exemplo, né? É a condição socioeconômica, né? Sei lá, eu preciso que o indivíduo tenha um consumo adequado aí, sei lá, de ômega 3, né? Eu vou falar assim, meu amigo, você precisa de consumir salmão, porque o salmão tem muito ômega 3, e aí você precisa consumir isso aí pelo menos 2 a 3 vezes por semana. O cara que mora, sei lá, numa, e que tem uma condição socioeconômica muito ruim, ele vai consumir salmão, né? Eu particularmente, eu não me lembro a última vez que eu consumi salmão, né? Não sei vocês, né? Mas eu também não tô com esse privilégio por enquanto, não. E aí, pô, se eu conseguir adequar, pô, o cara pode consumir uma sardinha, uma cavalinha, esses peixes, né, que tem uma quantidade, um teor adequado, né, de ômega, né, eu posso pedir para ele consumir, de repente, farelo de linhaça, ou a própria linhaça mesmo, né, que tem uma quantidade não tão grande frente aos outros alimentos, mas oferta também, né. Então eu posso pensar em várias estratégias, né? E quando eu penso nessas estratégias para oferecer uma alimentação adequada e saudável, isso passa pela quarta lei aí, tá? Acho que eu falei de tudo sobre essa lei da adequação. Falei do momento da vida, né? Que se relaciona à questão, né, da faixa etária, né? Se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto, se é um idoso. Também vai muito essa questão da questão cultural, né, que a gente falou antes, né, que é a questão de manter os hábitos individuais ou culturais da pessoa, né. Eu não posso chegar e mudar drasticamente a alimentação de um indivíduo se ele não tem, de repente, acesso a todos esses alimentos que eu tô prescrevendo e tô solicitando que ele tenha esse consumo, né. Sei lá, o cara mora num local de difícil acesso e tem um hortifruti muito limitado. Eu vou pedir para que ele consuma, sei lá, escarola ou, sei lá, alho poró, é, sal rosa do Himalaia, fungicória, sei lá, um alimento sofisticado, né? Eu não vou conseguir fazer com que ele tenha acesso a esse alimento, tá? Então, a gente tem que pensar muito em relação a isso aí também. E aí, para fechar, né, esse contexto aí que o Pedro Escudeiro ele apontou, ele coloca da seguinte maneira: a alimentação normal, equilibrada, deve ser quantitativamente suficiente
qualitativamente completa, além de harmoniosa em seus componentes e adequada à finalidade e ao organismo que se destina, tá? Então, quando fala de leis da alimentação, né, isso aí é a base para a gente começar a pensar tanto em estudar nutrição quanto intervir dieteticamente, né? Então, a gente tem que lembrar que as quantidades, que a qualidade ou variedade deve ser adequada e completa, deve ter uma harmonia entre todos esses fatores, né, que a quantidade e a qualidade, e que deve ser adequada com a finalidade e o organismo que se destina, tá? Então, nosso pensamento ele tem que ser global, relacionado a essa necessidade e o que é preconizado por Pedro Escudeiro. Beleza? Tranquilo? Então podemos, acho que, avançar. A gente falou muito do qual o papel da alimentação, o que é nutrição em geral, né? E que a função essencial da alimentação é o que? É gerar consumo adequado e permanente de nutrientes. Mas o que são nutrientes? Então, nutrientes eles são elementos responsáveis pela manutenção de todas as reações bioquímicas necessárias para o perfeito funcionamento do organismo, tá? Então, quando a gente pensa em qualquer substância que seja responsável pela manutenção do perfeito funcionamento do organismo, essa substância é um nutriente. E aí, de uma maneira geral, a gente tem exemplos aí de carboidrato, lipídio e proteína como nutrientes, tá? Além das vitaminas, dos minerais e da água. Mas se a gente fosse pensar de uma maneira mais ampla, por exemplo, o oxigênio que a gente assimila na nossa respiração é um nutriente. Por quê? Porque ele é um elemento responsável pela manutenção das reações bioquímicas necessárias para o bom funcionamento do organismo, né? Então, se a gente parar de respirar, uma porção de coisa no nosso organismo vai parar de funcionar, né? Inclusive, a gente pode até morrer, né? E aí a gente pensa somente como nutriente, né, as substâncias que vêm da nossa alimentação, né? Mas não só somente eles, tá bom? Boa parte deles, né, ou quase 100% dos nutrientes, vem da alimentação, né? Mas não em sua totalidade, tá? Então é isso, gente. Eu não vou avançar muito no conteúdo de hoje.